Fala galera, e aí, beleza? Lourenço na área de novo, história. Então, a gente já veio abordando há alguns dias, né, o tema tratados e limites no Brasil. Quando a gente fala nesses tratados e limites, entendam que nós estamos falando de uma reformulação das fronteiras, né, das delimitações territoriais aqui, vigentes até então entre Portugal e Espanha. Tá? É importante porque esses tratados e limites, essa necessidade que vai haver, então, de remarcação dessas áreas, desses territórios, vão pôr em xeque aí uma aliança entre Portugal e Espanha, né? E o que eu quero destacar aqui, lembrando, nós já falamos do Tratado de Utrecht, o primeiro, o Tratado de Utrecht, o segundo, né, que delimita ali a região do Sacramento. Falamos do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é importante porque ele vai proporcionar, então, o retorno da colônia de Sacramento para os espanhóis, e os portugueses vão ficar definitivamente ali com a região dos Sete Povos das Missões. Né? A região das Missões ali vai ocorrer alguns conflitos ali com os índios e com os próprios espanhóis jesuítas que não aceitavam a imposição portuguesa. O que acontece a partir de então é que essa redefinição territorial, não somente na região sul do país, mas também isso dá uma consequência porque há uma possibilidade de expansão, principalmente para a região norte do Brasil, a região do Amazonas ali, beleza? Então, antes a gente falar do Tratado de Santo Ildefonso, a gente fala do Tratado de El Pardo. Em 1761, o Tratado de El Pardo, ele anula, né, o Tratado de Madrid. Os espanhóis, de certa forma, vão querer o retorno do Tratado de Tordesilhas. Na verdade, os espanhóis desejavam não somente a colônia de Sacramento, mas os espanhóis também vão querer a região das Missões, né? Depois dos conflitos ali com os índios, principalmente nas guerras guaraníticas, que eu já deixei abordado bem claro, eu já deixei bem claro lá no outro vídeo, na outra videoaula, né? Ali vai acontecer os conflitos indígenas, então vai ser um importante momento para essa redefinição aí política, esse conflito político vai haver entre Portugal e Espanha. O Tratado de Santo Ildefonso, aqui então, é um momento de restauração de parte do Tratado de Madrid. Né? O Tratado de Santo Ildefonso é um retorno à parte dos Tratados de Madrid. E aí eu explico por quê. Porque é uma fase de uma nova demarcação territorial. Em Portugal, é importante a gente destacar o papel de Dona Maria, a rainha, né, mãe de Dom João VI, porque ela vai fazer isso em nome de Portugal. Essa nova redemarcação aqui, essa nova organização territorial aqui por parte de Portugal vai partir de Dona Maria, mãe de Dom João VI. Ok? É importante lembrar que este período político aqui no Brasil também, tá? O chamado período pombalino, né? Esse período de demarcação aí na época de Marquês de Pombal, ali de 1750 até 1770, quando o momento em que Portugal desejava reformular a sua economia. E aí Marquês de Pombal entra no auge aí da mineração. Ele cria a companhia de comércio lá do Grão-Pará e do Maranhão, né, a exploração das drogas do sertão, a extinção das capitanias hereditárias. Lembrando que as capitanias hereditárias, de certa forma, que mais fizeram sucesso foi Pernambuco e São Vicente. E um detalhe curioso é que essas capitanias hereditárias elas vão praticamente até 1821. Mas aí o insucesso de algumas provocaram e levaram com que, por exemplo, só São Vicente e Pernambuco se mantivessem. Lembrando que aqui a gente já tinha uma ideia, você tinha passado pelos sistemas de governo gerais, agora você tem um período pombalino. O que precisa de ficar bem claro aqui no período pombalino é esse excesso, por exemplo, de cobranças de impostos que vai haver
na região de Minas Gerais. Há um aumento excessivo das taxas de impostos, né? Isso vai gerar, por exemplo, logo depois, logo depois disso, a conjuração mineira, né? A consequência pombalina, de certa forma, é o maior controle português sobre mineração. Isso é que é importante que fique claro aqui, tá bom? Há uma interferência no Amazonas aqui, mas enfim, o que é importante pensar do Tratado de Santo Ildefonso? Porque é uma tentativa, né, dos espanhóis em reaverem a região das Missões. Então, com o Tratado de Santo Ildefonso, Portugal também perderia a região das Missões, que ficariam com os espanhóis. Em troca, os espanhóis vão manter Sacramento, as Missões, e vai fornecer parte do Rio Grande do Sul e da ilha de Santa Catarina para os portugueses. Esse é o Tratado de Santo Ildefonso. Os espanhóis vão ficar com Sacramento e região das Missões, mas em contramão, né, em contrapartida, vão fornecer região do Rio Grande do Sul e da ilha de Santa Catarina, tá bom? Essa é uma perspectiva aqui que eu coloquei para vocês do Tratado de Santo Ildefonso, e um texto aqui do Demétrio Magnoli, falando justamente sobre a questão dos territórios, as expedições, as redefinições de terras, tá? Essa é a proposta. O Tratado de Badajoz. O Tratado de Badajoz, ou segundo Tratado de Madrid, vai surgir a partir de um conflito entre portugueses e espanhóis, que é a chamada Guerra das Laranjas. Essa Guerra das Laranjas vai ser influenciada diretamente aqui pelos franceses, né? Portugal depois vai assinar um tratado, que depois vai ser conhecido como o Tratado de Madrid. A Guerra das Laranjas vai interferir diretamente porque vai haver uma certa pressão, principalmente de Napoleão aqui. E aí o que eu quero que vocês entendam isso. Por que vai envolver a França aqui? Porque Napoleão vai decretar o bloqueio continental, tá? Esse bloqueio continental vai proibir com que os portugueses mantivessem relações comerciais com quem? Com os ingleses. E outra, lembra que nós falamos da Guiana Francesa, né? Nós falamos lá no Tratado de Utrecht? Pois então, Napoleão vai exigir parte do Amapá. Lembrem que no Tratado de Utrecht, a divisão territorial ficaria lá no rio Oiapoque. Com essa nova delimitação aqui exigida por Napoleão Bonaparte, o território viria até aqui na setinha vermelha que eu coloquei para vocês, que seria até o rio Araguari. Esses tratados, então, né, no caso do Brasil, vai aceitar esse tratado, né, o governo português vai aceitar esses novos contornos da Guiana, né, essa nova fronteira do limite ali, então, que vai do Araguari até o Oiapoque. E então, o Tratado de Badajoz, a consequência, isso é importante lembrar que qual é a consequência disso para o Brasil? Napoleão vai invadir Portugal, fazendo com que Dom João VI venha para o Brasil em 1808. Essa é a grande consequência do Tratado de Badajoz. Beleza? Valeu? Tamo junto. Qualquer coisa aí, só chamar. Valeu, pessoal. Um abraço.